Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje vai ser em 1 de João. 1 de João. Hoje é a nossa conclusão da série que nós iniciamos há algumas semanas, que retrata sobre o perigo do auto-engano. Então nós intitulamos essa série de Quem Você Pensa Que É. Algumas vezes nós temos um pensamento equivocado acerca da nossa própria vida. Então nós passeamos por alguns trechos da Bíblia que fala justamente acerca desse perigo do auto-engano. Paulo vai dizer isso em 1 de Coríntios, onde a gente iniciou, não vos enganeis. Ele repete isso em Gálatas. Semana passada nós vimos em Tiago e hoje nós vamos ver em 1 de João. 1 de João, capítulo 1. Antes mesmo da gente iniciar a leitura do versículo, o versículo é o versículo número 8, eu queria convidar os irmãos para a gente entender um pouco dessa carta de 1 de João, assim como nós fizemos nos nossos encontros anteriores, para que nós não venhamos a entender o versículo fora do seu contexto. Então, essa carta de 1 de João, ela foi escrita no final do primeiro século, e o apóstolo João, ele escreveu o seu evangelho diferentemente dos outros três evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos, escreveram o seu evangelho trazendo mais uma espécie de narrativa da vida de Jesus. Já João, ele escreve o seu evangelho querendo demonstrar que Jesus era o Cristo e que debaixo dessa fé nós tivéssemos a vida eterna. É isso que ele vai dizer no final do seu evangelho. E essa carta de 1 de João, ela tem essa característica também. Ela tem essa característica de fato, revelar aos cristãos que eles são salvos. Então, há dois perigos muito grandes, João vai tratar disso nessa carta, a respeito da vida do cristão. Que é aquele cristão que é salvo, mas em virtude de uma série de problemas e principalmente do sobrecarregamento de informações e lutas, ele não tem certeza da sua salvação. E ele é salvo, mas ele não tem certeza da sua salvação. Então ele vive uma vida de tristeza, uma vida de medo, uma vida de desespero, uma vida de insegurança. E João escreve essa carta mostrando justamente que se você é salvo, você tem essa segurança em Cristo Jesus. Mas também é um grande perigo, e é o que a gente está retratando aqui nessa série, que é aqueles que pensam que são salvos. O culto já começou, amém? 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 Graças a Deus. Quando o culto começa, a gente fica calado. Então, nessa carta nós aprendemos que também que nós podemos achar que somos salvos e não somos salvos. Então esses dois perigos, eles são retratados aqui no decorrer de toda a carta. É por isso que essa carta, principalmente no seu capítulo 2, ele vai dizer algumas características daquele cristão que de fato ele anda na salvação. O cristão, ele não é perfeito. Por isso que João vai dizer nessa carta: todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Perceba, ele não vive pecando, mas ele pode falhar. E ele vai dizer também nessa carta: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, não se esqueçam jamais que nós temos um advogado, Jesus Cristo. Então, a ideia dessa carta é nutrir no coração dos crentes a certeza da salvação. E para aqueles que de fato estão entregues a alguma espécie de auto-engano, a luz possa iluminar sobre as trevas e eles possam sair desse lugar perigoso que é o auto-engano. Então, esse é o contexto da carta em que João então endereça aos cristãos, principalmente no final do primeiro século. E para nós aqui nessa manhã. O versículo que nós vamos meditar é o versículo de número 8. Mas eu vou começar a leitura a partir do versículo 5. E então nós vamos concluir no versículo 8. E daí então nós vamos passar para outras passagens da Bíblia, para que nós possamos então concluir a nossa série
sobre o perigo do auto-engano. Então aqui no capítulo 1 de 1 de João, mais uma vez, diz assim a partir do versículo 5: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, irmãos, aqui nós vamos ver, em primeiro lugar, 3 estágios do engano. Jamais se esqueça que o engano e a mentira na Bíblia são uma coisa só. E nós sabemos quem é o pai da mentira, nós sabemos quem é o pai de todo engano. É o adversário das nossas almas, cujo seu nome é Satanás. Ele é o dragão, ele é a serpente. Ele vive ao derredor, esperando um momento para nos desviar dos propósitos de Deus. Então, há 3 estágios. O primeiro estágio do engano é quando nós queremos enganar o outro. E esse estágio do engano é o que nós costumamos chamar de hipocrisia. Por quê? Porque nós vestimos uma máscara, nós vestimos uma roupagem exterior, mas nós continuamos sujos por dentro. Nós fingimos uma espiritualidade que não temos. Nós fingimos uma comunhão com Deus que não temos. Nós fingimos viver uma vida santa que não vivemos e que muitas vezes não queremos viver. Então, o religioso, ele vive debaixo desse engano. Esse engano em relação ao seu semelhante. Então, você avoca para si uma santidade que você não tem. Mas, irmãos, esse estágio, esse primeiro estágio do engano, vai nos levar a um segundo estágio, que é o estágio que a gente está falando na série, que é o auto-engano. Então, aquele que começou enganando o seu próximo, mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar enganando a si mesmo. Ele vai começar a acreditar naquelas mentiras, no sentido de que ele vai achar que ele de fato é um religioso, que ele de fato é um homem espiritual. Ele vai achar que de fato ele é de Deus. E nós já vimos isso em Mateus capítulo 7, né? No decorrer da série, nós vimos como no capítulo 7 aquelas pessoas se apresentarão diante do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz e aconteci. E o Senhor vai dizer: eu não conheço vocês. Então, esse é o perigo, esse é o segundo estágio do engano. Quando você não luta contra o pecado, então o pecado domina sobre você e o pecado te cega. E então você começa a enxergar uma realidade que de fato não existe. Você começa a enxergar uma comunhão com Deus que você não tem. Você começa a enxergar uma espiritualidade com Deus que você não tem. E, inevitavelmente, essa segunda fase vai levar a uma terceira fase, que é o que João descreve aqui. A gente vai tentar enganar a Deus. Então, aquele que primeiro enganou o seu próximo, ele enganou a si mesmo, e depois ele vai tentar enganar a Deus. Ele vai tentar, de alguma forma, mostrar para Deus que ele é uma pessoa que ele não é. Então, a gente vai ver, por exemplo, isso de maneira muito visual, saindo de toda a confusão que possa existir na nossa mente. É isso na vida de Caim. Caim, ele começou dessa forma. Ele vai lá e ele está mentindo para o seu próximo. Em que sentido? Caim vai lá e ele vai e leva uma oferta para Deus, mas ele levou aquela oferta de maneira hipócrita. O coração dele não estava ali. Ele só levou aquilo dali de maneira religiosa. Você vai ver que quem de fato amava a Deus era o seu irmão Abel. Ele não. Mas uma vez que ele estava inserido naquela ideia de culto a Deus, quando lá no início Moisés está descrevendo a origem, ele vai dizer que existiam 4 habitantes na terra no primeiro momento: Adão e Eva e os seus filhos, Caim e Abel. Adão e Eva andaram com Deus lá no Éden. E agora eles ensinam aos seus filhos
que existe um Deus e que ele deve ser adorado. Então Abel, ele adora a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Hebreus vai dizer isso, como pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente a Deus, que agradou ao Senhor. Já Caim não. Por quê? Porque Caim ofereceu esse sacrifício hipócrita. O problema de Caim não foi que ele ofereceu legumes. O problema de Caim não foi a quantidade da sua oferta. O problema de Caim foi a qualidade da sua oferta. Não era uma oferta de amor. Assim como Paulo nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria, o oposto também é verdade. Deus odeia aquele que não dá por amor e por alegria. Então ele começa enganando ao seu semelhante. Então seu pai, sua mãe, seu irmão estão ali, é aquele contexto de culto, e Abel apresenta o seu sacrifício. Ele diz: eu também vou apresentar o meu. Mas o coração dele não estava ali. Segundo aspecto, a gente vê isso na vida de Caim. Deus, ele vai lá e ele, com todo amor, ele tenta de alguma forma trazer Caim para perto de si, porque ele percebe, e esse é o segundo: Caim enganou a si mesmo. O seu semblante caiu, quer dizer que Caim ficou furioso com o fato de Deus não ter aceitado sua oferta. Imagine o auto-engano. Então ele começa a dizer o seguinte para si mesmo: minha oferta é boa, não entendo por que Deus não aceitou. Ele sabia que ele não deu de todo o coração, mas chega um momento que aquele engano começou a tomar o coração dele, e ele começou a achar que ele era bom, que a oferta dele era boa, e que o errado era Deus. E o terceiro aspecto, e a gente vê isso na vida de Caim, é quando Caim tenta enganar Deus. Depois que Caim assassina o seu irmão, Deus, com toda a misericórdia e graça, ele dá uma oportunidade para que Caim se arrependa. Sabe? Ele deu a mesma oportunidade a Davi, e pela graça de Deus, Davi se arrependeu. Mas Caim não. Deus diz: cadê seu irmão? O que Deus esperava ouvir de Caim é: meu irmão, ele está morto, eu matei ele, eu não aguentei de inveja, eu fiz a maior bobagem na minha vida, eu sou um assassino, me perdoa, Deus. E Deus teria perdoado. Davi assumiu seu pecado diante do profeta Natan, e principalmente diante de Deus, e nos o perdoou naquele exato momento que ele se arrependeu. Mas Caim não. Caim tenta enganar a Deus, e a gente sabe que tentar enganar a Deus é algo inútil, porque Deus é aquele que tudo vê. Ele vê até aquilo que muitas vezes nós não estamos enxergando, porque ele perscruta as profundidades do nosso ser interior. Então ele chega: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Eu não sei onde ele está. Claro que ele sabia, ele tinha matado o irmão, tinha escondido o corpo, ele sabia onde o irmão dele estava, morto. Mas ele chega para Deus e diz: não, eu não sei. É isso que, esses são os estágios, irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que atingiu Caim pode atingir a mim e a você também. Nós não estamos livres do engano, muito pelo contrário, a mesma serpente que agia no início, ela continua agindo hoje. E o fato de externamente nós estarmos talvez com uma aparência cristã, internamente pode estar tudo diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mais uma vez, eu agora vou fazer a leitura do versículo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz. Deus é luz. E essa ideia de que Deus é luz Deus é conhecimento. Ele veio iluminar as trevas que habitavam na nossa vida. Nós não conhecíamos, nós não nos conhecemos direito. Muitos de nós achamos que somos bons. Por quê? Porque cumprimos alguns preceitos morais da nossa sociedade, né? Então, eu não sou uma pessoa que faço isso, que faço aquilo como os demais. Eu sou uma pessoa íntegra, e por conta dessa obediência parcial, a gente acha que a gente já está fazendo demais. Quando na verdade o que Deus exige de nós é o seu padrão, a santidade, e que nós sempre seremos devedores. Então Deus é luz, e Ele vem através dessa luz nos mostrar aquilo que está no nosso coração. Como disse Jeremias, o coração é enganoso, ele é perverso, e ninguém pode compreender a não ser Deus.
Ele mostra o que de fato está nos nossos corações. E então nós temos a oportunidade de, como nos ensinou o irmão José na terça-feira, chorar pelos nossos pecados. Uma das características do avivamento, uma das características do verdadeiro avivamento é justamente essa convicção de pecados que nos leva ao choro. Está escrito lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, se eu não me engano, que naquele grande dia, quando Deus trocar o nosso coração, nós vamos ter nojo das nossas próprias sujidades, das nossas imundícias. Então, Deus é luz. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não pode existir no Senhor nenhum tipo de obscuridade. Não pode existir no Senhor nenhum tipo de pecaminosidade. Nós somos aqueles que lutamos constantemente contra o pecado que de perto nos assedia. O cristão nunca pode fazer as pazes com o pecado. Ele nunca pode estar em paz com o pecado. Ele nunca pode aceitar o que o pecado lhe impõe. Nós estamos em uma constante luta contra o pecado e não vamos permitir de maneira alguma que as trevas nos dominem. Versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Olha quantos estão assim. Não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu vivo na lascívia. Eu tenho comunhão com Deus, mas de vez em quando eu minto. Eu tenho comunhão com Deus, mas tudo que eu quero é me dar bem. Tem algum problema com isso, pastor? Eu quero me dar bem. Eu quero ter uma boa vida. Eu quero ter uma boa casa. Eu quero coisas boas. Tem algum problema com isso? Tem muito problema com isso. Se o seu tesouro está nas coisas deste mundo, então o seu coração não está em Deus. Nessa mesma carta, João vai dizer mais adiante: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não pode no mesmo coração estar duas coisas. Então ele diz aqui, mais uma vez: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. O que significa andarmos nas trevas? Andarmos nas trevas, irmãos, não necessariamente significa andarmos nas sarjetas, andarmos xingando, brigando, nada disso. Andarmos nas trevas, muitas vezes nós vamos ter uma vida de fariseu, mas estamos nas trevas. Os fariseus achavam que eles eram os homens mais iluminados da terra, e o Senhor vai dizer a eles: olha, vocês são filhos do diabo. Andarmos nas trevas, irmãos, significa que nós não estamos andando em comunhão com Deus. Mais adiante, João ele faz questão de ser detalhista nessa carta. Por isso que eu aconselho a vocês a lerem toda a carta no dia de hoje, se vocês puderem. São apenas 5 capítulos. Ele vai dizer mais adiante, em 1 João 2,9: todo aquele que diz estar em Cristo tem que andar como Ele andou. Então é isso que significa estar na luz. Andar como Cristo andou. Não necessariamente deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo. Sim, e fazer o que é bom, você não vai começar a fazer? Ah não, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não faço... Sim, mas isso não significa que você está na luz. Estar na luz significa andar nos caminhos de Cristo. Não somente ter a verdade, mas também ter a prática dessa verdade. Então ele diz: se andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. Então eu digo que eu sou de Jesus, mas eu sou invejoso. Eu digo que eu sou de Jesus, mas eu sou maldizente. Eu digo que eu sou de Jesus, eu digo que eu amo a Jesus, mas eu não amo o meu próximo. Mais adiante nessa carta ele vai dizer: como você pode dizer que ama a Jesus? Você nunca viu Ele, se você não ama o seu próximo que está aqui diante de você, que você vê. Então, você é mentiroso. Mais adiante ele vai dizer isso, nessa mesma carta, 1 João 4,20. Então, é isso que ele está querendo mostrar para a gente. Nós temos que tomar cuidado, pois a mentira está mais próximo da gente do que a gente imagina. A mentira ela é muito mais perspicaz na sua arte do engano do que a gente imagina. E ele continua e diz: não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Percebeu? Olha o que ele está dizendo: se eu andar na luz, eu vou manter comunhão com o meu semelhante.
Essa ideia de que eu tenho comunhão com Deus, mas eu não tenho comunhão com o meu semelhante, é uma ideia completamente antibíblica. Muitas pessoas eles dizem, eu não tenho como viver uma vida santa nessa sociedade profana, então eu vou para o monastério. Eu vou fazer um voto de silêncio. Eu vou fazer um voto de pobreza. Eu vou me isolar em uma ilha e vou ficar lá louvando a Deus 24 horas por dia, orando, lendo a Bíblia. Irmãos, não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai. E se a gente não estiver no ide, a gente está em pecado. O ide não é uma sugestão. O ide não é um mandamento somente para missionários e pastores. O ide é uma ordenança para todo cristão. Como já disse o pastor Paul Washer, só existe dois tipos de cristãos. Aquele que desce para pegar, né? Ele está falando isso no sentido figurado. Aquele que desce para pegar aquele que está no buraco e o que está segurando a corda lá em cima. Ambos estão trabalhando na mesma missão de resgate. O ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque nós sabemos que somente o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não existe nada mais perverso do que você ver um doente à beira da morte e você está com remédio aqui na mão e não dá para ele. Isso é não pregar o evangelho para o mundo inteiro. Todas as pessoas do mundo estão com uma doença mortal, cujo único remédio é o que nós conhecemos, é o evangelho de Jesus Cristo. Então é isso que ele está mostrando aqui para a gente. Olha, nós precisamos andar na luz. De que forma? Aquele que anda na luz, ele tem um relacionamento horizontal, correto. Aquele que anda na luz, eu sou um esposo que ando na luz. Então, quem é o meu próximo mais próximo? A minha esposa. E maridos e esposas precisam entender. Eu tenho dito isso sistematicamente. O inimigo, ele investe muito pesado em pessoas, porque ele sabe que Deus salva pessoas. Então, ele quer separar aqueles que Deus ajunta, e ele quer ajuntar aqueles que Deus separa. Então, ele quer nos fazer andar com pessoas que estão em trevas, e ele quer afastar aqueles que andam na luz. A gente vai ver, por exemplo, Paulo escrevendo aos Filipenses e suplicando a duas irmãs que eram cristãs, mas que ficavam com bobagens umas com as outras. Ele dá até o nome delas, a gente vai encontrar elas no céu. Evódia e Cíntia. Elas vão estar lá se abraçando no céu. Quando você vê duas cristãs assim andando lado a lado, Evódia e Cíntia, né? Rapaz, mas vocês não eram fáceis, né? O Paulo falou de vocês. Elas eram cristãs, mas elas tinham as suas limitações que precisavam ser superadas. Elas não podiam aceitar aquilo. Elas tinham que vencer aquela falta de compreensão uma com a outra, para que de fato o cristianismo fosse glorificado. A grande demonstração do nosso cristianismo é o amor. O amor é o carro-chefe do cristianismo bíblico. Nós somos as únicas pessoas do universo capazes de amar os que nos odeiam. O mundo pode amar os que amam, mas nós podemos amar aquele que nos odeia. Esse poder nos foi dado pelo Senhor no momento em que Ele nos regenerou e nos concedeu o seu Espírito para habitar em nós. Então, Ele diz, se nós andarmos na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba, se eu ando na luz, Satanás pode tentar me acusar. Ele vai fazer isso 24 horas por dia, mas eu vou dizer da mesma forma que Paulo, eu vou dizer para mim mesmo, fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo veio ao mundo para me salvar. Eu não vou aceitar nenhum tipo de acusação de Satanás, afinal de contas está escrito na palavra de Deus que quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus é o próprio Deus que o justifica. Então, muitos vão apontar para mim e para você os nossos erros, e nós não vamos esconder os nossos erros. Nós vamos dizer, de fato eu errei, me perdoe. Você vai para o inferno porque você fez isso. Eu não vou, não. Eu já confessei o meu pecado. Talvez você não me perdoe, mas o meu Deus já me perdoou.
Ele sabe que o meu arrependimento é sincero. Então, é importante que a gente ande debaixo dessa confiança. Essa confiança não é vã, porque essa confiança está em Cristo, e não em nós. É importante, por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 5, que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por que a certeza da minha salvação? Porque eu amo a Deus e obedeço? Não, porque eu sei o quanto Ele me ama e demonstrou isso na cruz. Quando perguntavam a Spurgeon, que era um homem tão falho quanto eu e você, por que ele tinha certeza da salvação dele? Ele dizia, porque Jesus Cristo investiu alto demais em mim. Sabe, é isso que o cristão vê quando ele lê o Novo Testamento, principalmente. O amor de Deus por aqueles que Cristo morreu. Então, essa certeza, irmãos, nos livra de todo o perigo de cairmos nesse engano de Satanás, de que nós não somos de Deus. Claro que somos de Deus. Se de fato nós temos andado na luz, se de fato nós temos nos relacionado em uma comunhão correta, essa certeza da salvação há de crescer cada vez mais nas nossas vidas e nos livrar de todo medo. E então agora o versículo que nós escolhemos para meditar nessa manhã: se dissermos que não temos pecado nenhum, esse é o perigo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, muitas pessoas, elas se enganam nesse sentido, né? Não, pastor, eu estou andando na presença. A presença de quem, meu filho? Não, já tem mais ou menos uns 5 anos que eu não pego. Eu estou quase chegando ao pastor Ricardo, que já tem 10. Então, não, irmãos, a gente peca. E isso é tão importante, essa consciência, porque quando eu vejo que eu sou um pecador, eu agora posso ter misericórdia do meu irmão que é tão pecador quanto eu. Uma das piores coisas que pode existir na igreja é essa falsa sensação de superioridade em relação a alguns irmãos que estão passando por problemas. Então, por exemplo, eu venho para a igreja de maneira sistemática, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar com os meus irmãos, para mim é maravilhoso ter encontro todos os dias, mas algumas pessoas não conseguem ter esse mesmo compromisso que eu tenho. Isso não significa necessariamente de que eu sou melhor do que elas, ou de que elas estão com o diabo. Então, a gente precisa entender que o forte, ele deve suportar o fraco. Ele deve fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Esse é o coração de um verdadeiro cristão. Ele faz de tudo para, se possível, salvar alguns. Esse de tudo, é claro, do modo de Deus. Nós não evangelizamos as pessoas carnalmente, nós não enganamos as pessoas, nós não fazemos com que as pessoas se sintam confortáveis em seus pecados, nós alertamos. Olha, irmão, é preciso ter compromisso com a igreja, é preciso ter compromisso com o seu semelhante, é preciso ter compromisso com a sua vida de santidade. Nós vamos estar o tempo todo alertando, mas não como aqueles que apontam o dedo e que se colocam numa posição de superioridade, mas aquele que está no mesmo patamar, que diz: meu irmão, eu sinto o mesmo cansaço que você sente. Todo domingo é difícil para mim estar aqui. Todo domingo, irmãos, nós acordamos, eu particularmente durmo muito mal do sábado para o domingo. Eu creio que todos vocês passam por isso. E que domingo, eu particularmente acordo 5h30, 6 horas da manhã no domingo. Mas para chegar aqui na igreja é uma luta. Uma luta muito grande de todas as formas. Então, não é fácil, irmãos. Não é fácil. O pastor Ricardo prega toda quinta-feira e é o dia mais difícil para ele. É o dia que o inimigo vai tentar investir todas as suas fichas, porque é o dia que ele é o portador da palavra. O irmão José agora está ministrando na terça. Ele tentou correr, mas aí ele se lembrou do peixe de Jonas. Ele disse: não, deixa eu ir. E ele está agora ministrando em terça-feira, meu filho. Se o irmão José já fica assim com a sobrancelha, terça-feira aí que a sobrancelha não para. Né, meu filho? E aí, não, ele pode dar Tilenol,
sabe, aspirina, dipirona. Tem um outro aí que, como é o nome daquele outro, amor? Que você tomou hoje de manhã? Ibuprofeno, pode dar o que for, meu filho. Se vê. É sobrancelha. E o irmão João, que é o pai espiritual dele, fica assim, ó. Baixa a cabeça, bota pressão. É claro que tem luta, irmão. Vem cá, você acha que a gente vai estar trabalhando para Deus e que o diabo vai ficar de perna cruzada? A Bíblia vai dizer, irmãos, que uma das características do diabo, quem diz isso é o próprio Deus, ele elogia, ele é diligente. Quando a semente cai na beira do caminho, ele não dá um segundo, ele tira. Ele está o tempo todo esperando uma oportunidade. Ele está lá, ó, como um leão, assim, ó, esperando só uma. Ele só quer uma oportunidade. Ele não vai perder essa oportunidade. Só precisa um passo em falso. Só precisou um dia Davi ficar no palácio para tropeçar. Um dia. Satanás já estava premeditando aquilo há tempos. E quando os reis iam para a guerra, Davi disse: hoje eu não vou. Satanás, ó, só quero isso. Só quero um dia seu, para estragar com sua vida toda. Em um dia, Satanás pode destruir coisas que construímos durante 20 anos. Por isso que o cristão deve orar e vigiar sem cessar. Basta apenas um dia, basta apenas uma hora, basta apenas alguns minutos para Satanás nos colocar em prisões. Então, o cristão ele deve viver nesse alerta constante. E nada nos alerta mais do que a consciência da nossa própria fraqueza. Por isso que é tão importante essa consciência de que somos pecadores. Não somente nos ajuda na compaixão com o próximo, mas nos ajuda em uma diligência, em um alerta em relação à nossa fraqueza. Às vezes a pessoa diz assim: não, pastor, às vezes eu fico o senhor dizendo assim, de dinheiro, que ter dinheiro é tentação, mas eu já sou tratado nessa área. Quando uma pessoa me diz que é tratado na área financeira, eu digo: oh meu Deus, é invejoso, mentiroso e avarento. Nessa frase você já vê essas três características. Ele é mentiroso, ele está mentindo, ninguém é tratado nessa área. Sabe, ele é invejoso porque na verdade ele está querendo dinheiro, ele está dizendo: eu tenho condição de ter dinheiro, se você me der aqui, né? E ele é avarento porque ele está desejando ter algo material, não para dividir, mas para ter sobre si. Olha que coisa, irmãos. Por isso ele diz: você precisa ter a consciência do seu pecado sempre diante de você, para que você esteja em alerta. Sabe, você esteja em alerta. Eu não vou andar nesse caminho porque esse caminho é perigoso, eu sou fraco. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que contra muitas coisas a gente tem que lutar. A gente, por exemplo, em relação a Satanás, a gente não fica com medo. A Bíblia vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas em relação ao pecado, a Bíblia não diz que a gente tem que resistir, a Bíblia diz que a gente tem que fugir. A gente não tem condição de resistir. Ele diz para Timóteo, Paulo diz a Timóteo: foge dos prazeres da tua mocidade. Não é resiste, foge. Um dos lugares mais perigosos para um cristão pisar o seu pé se chama shopping center. Amém. Olha, meu irmão, não sei vocês são mais espirituais que eu, mas passar na frente do shopping, meu filho, já sinto logo o cheiro de enxofre. Nunca vi. A pessoa diz: não, bares, festa, carnaval, tem tanto pecado. Meu filho, shopping center, passa todos eles. Em primeiro lugar, carnaval uma vez por ano, shopping center todo dia. Ó. Bares e festas, a maioria das pessoas sabem que tem coisas erradas aí, droga e bebê. Shopping center, não tem nada demais, a gente vai passear. Aí tem lá uma palavra do cão, por isso que é em vermelho, promoção. E o inimigo inventou um negócio assim, do inferno mesmo. Lá no inferno com certeza deve ter isso, cartão de crédito. É verdade. Que você vai gastar um dinheiro que você não tem para comprar uma coisa que você não precisa.
Sabe? Então é isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Não, eu consigo ir para o shopping tranquilo. Eu me sinto tentado não, pastor. Sabe, eu já passei dessa fase. Eu sou um cristão super amadurecido. Eu estou quase igual o pastor Ricardo Pombal. Mas sabe que o pastor Ricardo Pombal também evita o shopping center, porque ele sabe como é perigoso. Sabe, os lugares mais perigosos, irmãos, são justamente o que o inimigo está disfarçado de anjo de luz. Por isso que eu agradeci muito quando o shopping center começou a cobrar por estacionamento. Sabe, eu dobrei o joelho e disse: pai, eu te rendo graças. Na minha vida, na sua não sei, mas na minha vida foi bênção. Sabe por quê? Porque quando eu vou para o shopping center, meu filho, eu tenho aqui o cronômetro regressivo. Eu tenho 27 minutos para entrar e sair daquele lugar. Porque a carência é 30 minutos. E aí eu boto 27 minutos, que é para não ter problema. Porque às vezes você quer sair ali e tem 2, 3 carros na frente. Aí você ainda tem que fazer as contas. Normalmente eu boto 25 minutos, né? Então eu chego lá 8. Não, 8h25. Aí eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já voltei aqui correndo, meu filho. Eu só no relógio aqui olhando. Coisa de Deus isso, rapaz. Deus é bom. Ele sabe que não podemos passar determinadas coisas, então ele bota, né? Bênçãos na nossa vida, como essa questão de cobrar estacionamento. Que coisa de Deus, rapaz, esse negócio. Né? Carência, 30 minutos. Outro dia eu fiquei chateado, porque minha irmã chegou e disse: não, Nino, agora são 10 minutos a carência, 15. Aí eu orei. Aí no outro dia caiu isso, voltou a 30 minutos. Eu falei: isso que Deus. Porque às vezes você passou os 15 minutos, olha como o diabo é. Ah, já que eu passei os 15 minutos, vou ter que pagar, então eu fico mais um pouquinho. Olha o perigo, rapaz. Não, 30 minutos é o certinho. O crente entrar e sair em segurança. Focado. Vou fazer o quê? Comprar o remédio, comprar isso. Pronto, já foi, saiu. Né? Segurança. Já bota pertinho do lugar que você vai. Pronto. Então, você precisa tomar cuidado, irmãos. Você é um pecador. Você é fraco, você é falho. Então o tempo todo você vai estar em constante oração. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, eu tenho um problema muito grande para orar. E normalmente quem tem problema para orar é porque não está se enxergando como pecador. Alguém já teve problema para tomar remédio? A gente tem problema para tomar remédio. Mas quando vem aquela dor, o problema para tomar remédio passa. Tem gente que tem medo de injeção, mas quando vem aquela dor, meu filho... quando eu era pequenininho, eu tinha muito problema na garganta. Às vezes a garganta fechava, né, de pus assim. E eu tomei muita Vegetacil quando eu era pequenininho. Por isso é um remédio de Deus, esse negócio de Vegetacil, né? Eu não gostava muito não, assim, de tomar, porque a Vegetação é uma injeção forte. Eu fico uns 2 dias sem sentar direito. Mas pense que eu tomava Vegetacil, no outro dia a garganta já estava boa. Pior sensação é você não conseguir, sabe, deglutir uma saliva, né? Quando a garganta está doendo mesmo, né? Aí você toma aquela Vegetacil, ai que coisa boa. Aí quando a garganta está ficando ruim, Vegetacil, por favor. Então, essa é a sensação, irmãos, quando você sabe que precisa de algo. Eu sei que eu sou um pecador, por isso que eu tenho que ir para a igreja. Sabe que eu vou para a igreja? Porque eu sou um pecador. Eu preciso que Deus fale comigo. Porque o meu coração está me dizendo um monte de coisa aqui que eu tenho certeza que esse negócio não é de Deus. Então eu venho para a igreja por quê? Porque eu preciso estar aqui. Eu preciso. Eu preciso ver os meus irmãos que estão na mesma caminhada que eu. Porque às vezes a gente fica pensando a chamada síndrome de Elias. Só restou eu de crente na face da terra toda. Às vezes a gente pensa, né, que o nosso problema é a síndrome de Jonas, que o nosso problema é o maior de todos. Jonas, porque a árvore que estava dando sombra para ele morreu. Ele disse que esse é o maior problema do universo, não ter sombra para se refrescar. Às vezes a gente passa por essas sensações, aí a gente vem para a igreja e a gente vê o que Pedro vai dizer, que os cristãos estão passando pelos mesmos problemas nos 4 cantos do mundo. Então, se nós formos, por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia meio que romântica e equivocada acerca da igreja perseguida. Eu não gosto dessa expressão igreja perseguida. Eu uso normalmente igrejas que estão em países onde o evangelho tem limitações. Por quê? Porque a igreja perseguida é aqui no Brasil também. A perseguição é a mesma.
É o mesmo inimigo, o diabo, só que ele usa outras ferramentas, de acordo com o que melhor lhe apraz. Mas essa ideia de que a igreja é perseguida lá onde José vai pregar, na Síria, mas aqui no Brasil a igreja não é perseguida. Aqui ela é perseguida sim, irmão. O mesmo inimigo está perseguindo. Sabe? Então, essa ideia de igreja perseguida é extremamente equivocada. Se você for para a igreja lá na Síria, você vai ver, e eu tenho visto isso. A gente foi chamado, né? Eu, o pastor Ricardo, até o pastor Ricardo mais do que eu, porque ele é envergadura espiritual maior. Então, assim, a pregar no Paquistão, na Índia, a gente está orando. Para enviar o irmão José. A gente está orando. Então, quando você olha, você diz assim, meu Deus, essas igrejas assim, meu irmão, mas grande parte dessas igrejas estão no engano. Eles não têm a doutrina correta. E a gente vai chegar lá e a gente vai pregar a doutrina correta e muitos vão rejeitar como rejeitam aqui no Brasil. Não é porque eles são perseguidos lá que está tudo certo. Não. Mas a gente vai numa igreja dessa, num país desse, e aí vai ter gente que tem problema também dentro da igreja. Irmão que está com problema com outro irmão. Mas a vida deles, se você olha para a igreja de Atos, uma igreja que tinha visto línguas como fogo descer, uma igreja que passou por um avivamento, né, indescritível aqui, e os irmãos estavam brigando por comida. Então, por quê? Porque o ser humano sempre vai ter que lutar contra o pecado. Sempre. Essa consciência não pode fugir da gente. Quanto mais próximo de Deus a gente chega, mais Satanás se aproxima da gente. Tenho certeza. Quem você acha que Satanás queria atingir? Demas ou Paulo? Paulo. Demas era dele. E ele tentou atingir Paulo de todas as formas, inclusive com uma das piores coisas que um homem de Deus pode passar, que é a decepção. Nós muitas vezes olhamos para pessoas com amor, nós dedicamos a vida a alguns irmãos, assim, ajudar alguns irmãos, e esses irmãos são os que vão sair falando mal, fazendo uma série de coisas, e muitas vezes isso leva as pessoas a pensar em desistir. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, ele estava passando por esse processo de tristeza espiritual, e aí ele vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem. Ele estava falando, escrevendo para os irmãos e para ele. E tinha momentos que ele estava quase cansado, quase se cansando. Quando o Paulo estava em Corinto, se eu não me engano, ele pensou em sair daquela cidade rapidamente. Tamanho foi a decepção que ele teve com alguns irmãos e com algumas pessoas que não lhe deram a credibilidade que ele merecia. E o próprio Senhor apareceu a Paulo e disse, Paulo, não está não, fique aí, eu tenho muitos aqui nessa cidade. Você apenas está começando a obra aqui, continue aqui, Paulo. Imagina, o próprio Senhor teve que aparecer, porque Paulo estava tão frustrado com a cidade de Corinto que ele já queria ir embora. Por isso que é importante, irmãos, nós termos essa sensação, somos pecadores, cansados pela graça de Deus, mas pecadores que precisam estar em alerta 24 horas por dia. Precisamos ter misericórdia do próximo. Por quê? Porque ele é pecador, eu também sou. Então, a misericórdia e a vigilância, elas são uma consequência natural daquele que tem essa certeza. Se dissermos que não temos pecado nenhum, não, eu tenho pecado, eu tenho muito pecado, preciso lutar contra ele. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Não, eu estou andando em obediência, como aquele fariseu de Lucas 18. Ó Pai, como eu te agradeço. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais me entristece, né, é olhar para a vida espiritual de algumas pessoas. Uma vez eu conheci um pastor, e esse pastor, todo ano eles viajavam para cidades do interior e evangelizavam, né, supostamente evangelizavam. E aí, quando ele estava voltando de uma dessas campanhas de evangelismo, ele disse assim, uma sensação maravilhosa de dever cumprido. Morreu já? Quando é que a gente tem essa sensação maravilhosa de dever cumprido? Nunca. A sensação da gente é sempre de quê? Devedor, falho, pecador.
Sabe? Essa ideia de que, eu fiz a minha parte. Você não chegou nem perto de fazer a sua parte. Só no pecado que você fez sua parte. Você fez muito bem, diga-se de passagem. Então, essa ideia que hoje em dia tem crescido no meio da igreja evangélica, que você pode atingir um patamar de espiritualidade, que você torna-se quase que um super-homem ou uma super-mulher, é uma ideia super mentirosa. Homens que têm o poder de botar a mão na cabeça dos outros e o outro cai, e tem manifestações assim, do ponto de vista mágico, totalmente poderosa. Isso é mentira, irmãos. Essas pessoas estão enganando a si mesmas, estão enganando aos outros. Não, a nossa visão. Sabe por que Deus trata assim comigo? Porque eu sou uma pessoa de jejum e oração. Não, jejum e oração não faz de você uma pessoa mais espiritual. Me perdoe. Jejum e oração é para aquelas pessoas que são humildes. Ninguém sabe que elas estão jejuando. E sabe por que elas estão jejuando e orando? Porque elas se enxergam como pecadoras. Eu sou uma pessoa tão pecador, eu sou uma pessoa tão falho, tão fraco, que em alguns momentos eu preciso abrir mão do meu alimento e me entregar ao estágio de oração, para que eu não caia naquilo que eu mesmo prego aos outros. Isso é jejum e oração. Mas nós vivemos um momento evangélico onde a nossa igreja evangélica está cheia de super. É um termo até que Paulo vai usar no sentido pejorativo em relação à igreja de Corinto. Uma das coisas que atacava a igreja de Corinto eram pessoas que se diziam apóstolos, não eram. E eles se denominavam super apóstolos. Eles se diziam melhores que Paulo. Não, Paulo não é gente não. Paulo nem apóstolo é. Paulo não é bom não. Paulo, a sua aparência é desprezível, a sua maneira de falar é simplória demais. Não, nós é que somos super apóstolos. Hoje é assim. As pessoas vão para a igreja dos super. Então, não, irmãos, não existe nenhum super. O único super é Jesus. Nós todos somos fracos. E essa ideia que nos faz nos fortalecer. Quanto mais convicção de pecado nós temos, mais a nossa vida será santa. Quanto mais convicção de pecado nós temos, mais nós estaremos andando em mansidão e humildade. Por quê? Porque eu não vou julgar o meu próximo, eu vou ajudar o meu próximo. Então ele diz, e a verdade não está em nós. E agora eu vou continuar aqui, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nada é mais gratificante para o cristão do que a confissão. A confissão, ela abre as portas do paraíso para nós. Porque no momento que eu confesso os meus pecados de maneira sincera, Deus me perdoa. Olha que coisa. Eu não preciso andar com os meus fardos. Eu não preciso disso. Eu posso me prostrar diante de Deus e dizer: Pai, eu pequei contra ti, Pai. E Ele olhar e dizer: eu sei, meu filho, está perdoado. Olha que coisa maravilhosa. Por isso, irmão, Satanás tenta tanto frustrar esse momento, querendo nos convencer muitas vezes que o que fizemos não é tão errado assim, querendo muitas vezes dizer que não merecemos o perdão de Deus. Realmente nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele escolheu nos perdoar. Por isso que João diz: se confessarmos os nossos pecados, só vai confessar pecado quem se enxerga como pecador. Foi esse o publicano que desceu do monte justificado, desceu do templo, perdão, justificado, lá em Lucas 18. Ele confessava os seus pecados. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Aí a Bíblia diz: este desceu justificado. Que maravilha! Se confessarmos os nossos pecados. Olha a libertação do auto-engano, irmãos. Agora nós estamos na luz, o engano não está mais reinando na nossa vida. Eu sou um pecador miserável, me perdoa, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. As duas características: Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então Ele é fiel. Mas o meu pecado é grande demais. A graça dele é maior ainda.
Ele é fiel. Em segundo lugar, Ele é justo. Por quê, irmãos? Porque essa ideia de que, se é assim, se é só confessar, é fácil demais. Eu confessei meu pecado, pronto, perdoou. Eu vou pecar de novo. Pastor, desse jeito é fácil demais. Não é não, meu filho, porque Ele é justo. Sabe por que Ele perdoou o seu pecado? Porque outro pagou pelo seu pecado. Então, quando você lembra dessa justiça, você não vai pecar mais. Você vai lutar ainda mais contra o seu pecado, porque você sabe que foi o seu pecado que pregou Jesus Cristo naquela cruz. Por isso essa ideia, Ele é fiel e justo. Ele não sai por aí perdoando o pecado de qualquer jeito. Ele é justo. Ele teve que fazer com que o meu e o seu pecado fosse pago através do sangue do seu próprio Filho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Por isso Ele é fiel e justo. A ideia de perdão de pecados não é injustiça, mas é a justiça de Deus sendo satisfeita por Ele mesmo. Por isso Ele diz, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba, Ele não só perdoa pecados, Ele nos purifica. É como lá na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Ele não simplesmente recebe aquele filho como filho. Ele diz, prepara um banho, dá a melhor roupa para ele, bota um anel, calça as sandálias e prepara um bezerro cevado, né? Como no casamento de José, que vai ter um bezerro cevado, né? Está profetizando aí. Amém, meu filho? Então, um bezerro cevado para celebrar o meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que maravilha! Ele nos purifica de toda injustiça. É o capacete da salvação que nos é colocado, irmãos, e não mais retirado. E eu vou concluir aqui o capítulo 1. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Percebeu? Se a gente diz, como o publicano, como o fariseu em Lucas 18, que não temos pecado, nós fazemos Cristo mentiroso. Então, irmãos, dito essas coisas, eu agora queria voltar mais uma vez para o livro de Mateus, que foi aonde nós iniciamos a nossa série. Eu queria concluir ela aqui, mais alguns minutos apenas. Mateus capítulo 7. Tenho certeza que José, quando for falar sobre isso, ele vai falar muito melhor do que eu. Eu já estou esperando o dia que ele for pregar na terça-feira lá à noite, no Alto das Pombas. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele nos dá essa orientação. Eu quero simplesmente trazer um contexto aqui. Essa parte final do capítulo 7 é a conclusão prática daquilo que Jesus já havia falado no capítulo 5 e 6. Então, capítulo 5 e 6, Jesus está falando de uma maneira, por assim dizer, teórica, mostrando que a gente precisa amar, perdoar. E aqui ele traz no sentido prático, através de algumas comparações. Ele começa dizendo que nós devemos entrar pela porta estreita, mostrando justamente a ideia oposta, né? De que o caminho do Senhor vai ser fácil. Se Deus está me abençoando, tudo vai fluir. Pastor, eu tenho certeza que esse emprego é de Deus, porque está tudo encaixando. Olha, quando tudo encaixar, meu filho, se desencaixa e vai embora, porque tem um problema aí. O caminho do cristão é estreito. Em tudo somos tribulados. Tribulados. Não tem tribulação no seu emprego, esse emprego não é de Deus, não. Não tem tribulação no seu casamento, e esse casamento não é de Deus, não. Não tem tribulação na sua vida com seus filhos, e então esse negócio aí, viu? Tá alguma coisa errada. Tudo somos atribulados. Tudo que você imaginar. Você consegue dormir em paz, e então você tem um problema. E o cristão, ele é atribulado até no sono, meu filho. Ele vai precisar lutar com as armas corretas, que são espirituais. Então entrei pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Porque ele está dizendo que a gente tem que entrar pela porta estreita, porque a larga leva para a perdição. A larga
que é fácil aqui na terra leva para um destino difícil, que é o inferno. Então é melhor sofrermos por um tempo aqui na terra do que a eternidade inteira de sofrimento no inferno. São muitos os que entram por ela, muitos esperam esse conforto terreno, mas eles se esquecem que vai ter um juízo sobre eles, porque estreita é a porta. Olha que coisa, mais uma vez ele repete que a porta é estreita, para que você não se esqueça, porque estreita é a porta e apertado, olha, apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que acertam com ela. É difícil até encontrar a porta, quanto mais andar pelo caminho apertado. Aí o Senhor Jesus agora vai dizer o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas. Quem são esses falsos profetas nesse contexto aqui? São os que pregam a porta larga. Então, esses daqui são os mensageiros da porta larga. Não, você não precisa sofrer isso. Não foi o que o diabo fez com Jesus? Se tu és o filho de Deus, então você não pode passar fome. Deus não disse que comerás o melhor dessa terra? Então transforma essa pedra num pão. Se você é mesmo o filho de Deus, então lança-te daqui de cima para baixo, porque Deus não deu ordem aos anjos. Se você é mesmo o filho de Deus, então eu vou te dar todos os reinos da terra e você não vai precisar sofrer nada. Então a ideia aqui é isso, essa ideia de que, de alguma forma, se nós estivermos agradando a Deus, Deus vai nos agradar em contrapartida. É como o seguro dizimal. O que é o seguro dizimal? Se eu dou o dízimo na igreja, então meu carro não pode quebrar, minha televisão não pode quebrar, minha geladeira não pode quebrar. Porque se quebrar, meu irmão, eu não chamo para consertar não, eu boto a mão e repreendo o devorador, o migrador, o portador. Porque eu dou o dízimo. A pessoa ainda pega se ela deu o dízimo, se ela depositou, né? Porque tem o dízimo até na maquineta. Tem gente que prefere dar na maquineta porque fica com comprovante. E aí na hora o demônio tem que sair mais rápido. Você mostrou o comprovante pro demônio. Olha, demônio, sai logo da minha geladeira. Paguei o dízimo. Sai da minha geladeira, demônio. Geladeira, vou te funcionar em conta. Não vai voltar, meu filho. Se você for crente. Se você não for crente, o demônio pode fazer o sinal que ele quiser. Então, esses são os falsos profetas. Eles se apresentam como ovelhas, mas eles são por dentro o quê? Lobos roubadores. O que eles querem roubar? A nossa comunhão com Deus. E sabe como isso é precioso? Eles querem roubar o nosso tempo com Deus, que nos concede revelações sublimes, como Paulo vai dizer em Filipenses. E aí Jesus nos dá um alerta. Olha, por quê? Porque ele mesmo disse, se você olhar para eles, você não vai conseguir saber se eles são de Deus ou não, porque eles se apresentam como ovelhas. Nós não somos ovelhas? Tem algum bode aqui? O pastor Ricardo está ali para orar por você. Se você é bode, ele vai orar por você, para que os seus chifres sejam tirados. Então, nós somos ovelhas. Já que eles se apresentam como ovelhas, se a gente olhar para ele, a gente vai ver ele de ovelha. O lobo está lá dentro. Então como é que eu vou saber se essa pessoa é lobo ou ovelha? Versículo 16: pelos seus frutos o conhecereis. O que é o fruto aqui? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Essas pessoas não vivem debaixo do verdadeiro amor. Elas vivem pelo interesse. Nesse sentido, o interesse ou o egoísmo é o oposto do que significa amor. É por isso que na Bíblia católica, se eu não me engano, a palavra ágape não é traduzida como amor, é traduzida como caridade. Porque a ideia de ágape é a ideia do amor sacrificial. Então, do mesmo jeito que o amor verdadeiro vai fazer com que eu ame o meu próximo a ponto de entregar a minha própria vida, o amor falso, ele vai fazer com que eu seja como que o mercenário. Se tiver alguma dificuldade, eu fujo e deixo a pessoa lá para se explodir. Então, ele diz, pelo seu fruto conhecereis. Segundo lugar, do fruto do amor, o amor, alegria. Do fruto do Espírito, alegria. A alegria que ele está falando aqui não é a alegria do mundo, é a alegria do céu. Nós já ressuscitamos com Cristo.
Então buscamos as coisas que são lá do alto. Amor, alegria, paz. Os falsos profetas, eles pregam uma paz que não existe. Nós não, nós pregamos a verdadeira paz que vem em decorrência da nossa reconciliação com Deus. Glória a Deus. Depois ele vai dizer que o fruto do Espírito também é benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé e domínio próprio. Então todas essas características que estão no fruto do Espírito, elas vão encontrar características opostas em um fruto que é o chamado o fruto do anticristo. Aquele que está em Cristo produz um fruto, e aquele que está no anticristo também produz um fruto oposto em relação ao que Cristo traz, mas não somente oposto, mas ele tenta parecer com Cristo. A ideia de anticristo é aquele que tenta tomar o lugar de. Ele está em oposição, mas ele também quer tomar o lugar de. Então o fruto que esses falsos profetas produzem são frutos que nós só conseguiremos identificar se nós estivermos no Espírito. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. Se nós não estivermos andando pelo Espírito, andando na palavra de Deus, nós jamais conseguiremos distinguir um fruto do outro. Por quê? Porque eles são parecidos. A diferença vai ser na vida daqueles que são espirituais, porque eles vão ver. Não, eu não sei se vocês já viram aquela propaganda. Quando eu era pequeno tinha uma propaganda que tinha um menininho que botava uma venda. Não, esse não é sadio. Sabe? Então, aquele que está no Espírito, meu filho, ele sabe qual é o sadia. Porque ele discerne bem todas as coisas. A gente tem um irmão que ele come cachorro quente toda semana. Ele sabe quando a salsicha é sadia. Não, essa salsicha aqui não. Então, essa salsicha não. Porque já tem doutorado. Então, ele diz aqui mais uma vez: pelo seu fruto conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Ele está dizendo, você pode colher uva aonde está plantado espinho? Pode, irmão. Então ele vai dizer, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Por mais que o fruto dela pareça ser bom, é um fruto mau. E quando a gente olha isso aqui, irmãos, tem uma frase que salta na nossa mente, está lá no Antigo Testamento: veneno na panela. Talvez alguns aqui que ainda não estudaram a vida do profeta Eliseu não saibam. O profeta Eliseu tinha naquela época o chamado Escola dos Profetas, que nada mais é do que um estudo bíblico. E os camaradas estavam lá com fome, e eles encontraram lá uma espécie de frutinha lá, e eles resolveram fazer um caldo lá com aquela frutinha, só que eles não sabiam que aquela fruta era venenosa. E aí quando eles fizeram um caldo que botaram na boca, ih, rapaz, vai todo mundo morrer agora. Aí Eliseu fez o quê? Pegou farinha, botou lá e disse, agora pode comer. O pão vivo que desce do céu tira toda a mentira do engano da nossa vida. A palavra de Deus, que é o trigo, tira todo o engano da nossa vida. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que tomar cuidado, porque a árvore má não pode produzir um fruto bom. Não ache por um segundo sequer. Uma das coisas que mais a gente tem encontrado problemas aqui é que algumas pessoas muitas vezes saem da igreja. Algumas pessoas vão morar em outros lugares, e até em outras cidades, e diz, pastor, eu tenho que congregar em algum lugar, eu encontrei um lugar assim que é menos mal. Existe menos mal? Não sabia. Ou a árvore é boa, ou a árvore é... Existe alguma árvore intermediária? Não, pastor, é meio que assim, ó, tem uma parte da fruta até que dá para comer. Existe isso? Irmãos, não existe meio cristão. Ou você está vivo ou você está morto. Então a gente tem que tomar cuidado, por isso que eu não aconselho. Essa semana mesmo, esse mês, uma pessoa congregou conosco, que está morando fora, disse, pastor, estou precisando congregar em tal igreja, o que é que o senhor diz? Vou orar.
prega a sã doutrina, sim, e vive? Porque os fariseus pregavam também. Sabe o que Jesus vai dizer em Mateus 23? Eles se assentam na cadeira de Moisés. Ouçam, mas não imitem as suas obras. A gente tem que ter muito cuidado, porque as más companhias pervertem os bons costumes. Esse foi o primeiro que a gente falou aqui nessa série. Está em 1 Coríntios 15, 33. Ah não, pastor, eu estou indo numa igreja assim, ela é presbiteriana. E daí? Não estou me dizendo nada. Tem uns presbiterianos, meu filho, que só a misericórdia. Aliás, nem a misericórdia. Não, pastor, mas eu fui lá, o pastor de lá acredita na predestinação. Não estou dizendo nada, meu filho. Você acha que o diabo não sabe a teologia correta, não? O diabo sabe a teologia correta melhor do que eu e você. Mas ele não quer o quê? Praticar, nem que você pratique. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. É isso que Jesus está dizendo. Acautelai-vos. Essa expressão acautelai-vos, sabe o que é que significa? Fique de olho aberto. É isso que significa. Ah não, eu vou lá porque assim, eu tenho que ir para a igreja, né? Você tem que ir para a igreja bíblica. Se você está indo para a igreja antibíblica, deixa eu lhe dizer algo muito sério. Se você pisou o seu pé numa igreja antibíblica, você é participante das más obras daquelas pessoas. Que coisa séria. É isso que está escrito na segunda carta de João. Nem os salteiros, porque aqueles que o saúdam são participantes com eles nas suas más obras. Eu estou indo lá visitar. Meu, você vai visitar uma igreja antibíblica? Alguém aqui, meu filho, já foi visitar o esgoto da cidade? Aonde todos os dejetos e detritos vão? Por que você não foi visitar? Você não gosta de lixo? Então vá para lá visitar o esgoto. É melhor do que visitar uma igreja antibíblica. Você já nadou em um lugar de tratamento de esgoto? Por que você não nada lá? Porque vai nadar no Tietê. É melhor do que você ir para uma igreja antibíblica. Lá no Tietê tem menos lixo do que numa igreja antibíblica. Não, pastor, mas também o senhor é exagerado demais. Então, por favor, meu filho, pegue essa parte e rasgue da sua Bíblia. Porque é isso que ele está dizendo. Cuidado, acautelai-vos daqueles que se disfarçam, mas não são. Pelo fruto, vocês conhecem. Tem um irmão que está morando em uma cidade do interior. Nessa cidade do interior tem um pastor reformado que uma das bandeiras que ele levanta é o direito do cidadão andar armado. Você andar armado para quê? Não, eu estou indo nessa igreja. Ele é reformado. Ele é o quê? Sabe, percebeu, irmãos? Mas ele prega essa doutrina. Cuidado. O pastor Ricardo falou aqui nessas últimas semanas a respeito de pessoas que até pregam essa doutrina, mas saem por aí vendendo conferência, vendendo livro, fazendo uma série de coisas que não são corretas. Nós não podemos ser participantes nessas más obras. Nós precisamos mostrar que ainda existe uma igreja bíblica no mundo. Ainda existe os 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E se você quer se juntar a esses 7.000 joelhos, seja bem-vindo aqui na CCVR. Se você, irmãos, acha que uma árvore má pode produzir um bom fruto, então quero te dizer que você está dizendo então que Deus é mentiroso. É Deus que está falando aqui, não sou eu. A árvore má não produz nada de bom, só morte. O fato de você pegar uma barra de chocolate, qual é o chocolate mais gostoso que tem? Diga aí. Alpino. Diga aí outro aí. Você gosta de qual, meu? Hã? Camidolocão? Rapaz! É suíço, aí não é oreagem não, meu filho. É Alpino, é oreia. Eu sou mais oreia ainda, eu gosto de Galac. Então você pegou uma barra daquele Galac, tem um que é chocolate branco com cookies. Então você pegou aquele chocolate ali, fez um sorvete maravilhoso e colocou veneno dentro.
Só vai dar um pouquinho de veneno, você não vai sentir nenhum gosto. Mas daqui a pouco você morre. Comendo um chocolate, sorvete delicioso. É isso que está acontecendo. Por isso que ele diz, cuidado. A árvore boa não produz um fruto bom. Você pensa que o fruto é bom. Olha, irmãos, uma das coisas que, quando nós estudamos a Bíblia, nós ficamos assim, vendo como a harmonia de Deus é perfeita. Você sabia que a árvore da vida ficava exatamente do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal? As duas ficavam no meio do jardim. As duas. A árvore da vida, o homem tinha que comer para que vivesse eternamente. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não podia comer. Se comesse ia morrer. Olha que coisa. Sabe? Ah não, mas o fruto dele é tão bom. Vai dar conhecimento, vai ser maravilhoso para a minha vida. Irmão, vai trazer morte. Talvez não hoje, mas daqui a um tempo. Então a Bíblia diz, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Agora, chegamos à conclusão da nossa série, aonde nós iniciamos ela. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pessoas que achavam que estavam se alimentando da árvore boa, mas eles se alimentaram do fruto mau. Ô Senhor, mas só porque eu dei uma mordidinha, não foi por isso que Eva e Adão foram expulsos do paraíso? Por causa de uma mordidinha? Percebeu a seriedade, irmãos, da verdade, de uma vida de piedade? Não se engane, não é qualquer pessoa que vai entrar no reino dos céus. Sabe, é escandaloso. Eu não gosto muito de falar política, eu não gosto de falar de política não, irmãos. Eu acho que é um assunto que não deve ter primazia nos nossos círculos. Mas assim, eu tenho ficado assim extremamente decepcionado como alguns evangélicos que se dizem reformados têm literalmente colocado Donald Trump no pedestal. Não, Donald Trump é um ímpio. Um camarada que adulterou com uma atriz de pornográfica e que depois mandou pagar ela para silenciar ela. Os evangélicos estão dizendo que ele é praticamente um santo. Imagine, por quê? Não, porque Donald Trump disse que é a Bíblia. Sabe qual foi a última? Eu vi no Facebook um pastor desses assim, reformado, pegando uma frase de Donald Trump e enaltecendo, porque Donald Trump disse o seguinte: para justificar a política dele de exclusão, ele quer expulsar os imigrantes dos Estados Unidos, né? Porque acha que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. A gente não vê nada naquele lugar, não ser pecado. Mas tem gente que acha que aquele lugar é bom. Então, sabe o que ele diz? No céu também não vai entrar qualquer tipo de pessoa. Aí você está vendo aí, ó, ele valoriza a Bíblia. Valoriza a Bíblia. Um assassino. Sabe, um prostituto, uma pessoa que já está no 5º casamento, que ele é casado com uma pessoa que tem idade para ser filha dele. E as pessoas dizem, não, Donald Trump é um exemplo de cristão. Ele não tem nem o branco dos olhos de um cristão, irmãos. É um ímpio com todas as letras. E os evangélicos batendo palma para ele. Você é maluco? E você frequenta uma igreja de um pastor desse que diz para você que Donald Trump é um homem de Deus, e você acha que é por aí que as coisas são? Percebeu como as coisas são sérias? Não, mas isso é uma bobagemzinha. Bobagemzinha? Cuidado, irmãos. Não é bobagemzinha. É esse frutozinho que você pensa que é uma bobagemzinha que vai te levar para o infernozão. Pecadinhos te levam para o infernão do mesmo jeito. Então, aqui o Senhor está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não adianta. Não, mas eu fiz parte de uma igreja reformada. Eu conheço os 5 pontos do calvinismo. Pastor, eu sei as 5 solas decorado. Não, eu estudei a reforma, eu estudei a história da igreja. Sim, você estudou a vida de Jesus? Você procurou viver como Jesus? Então você não está me dizendo nada.
Não está em falta pastores reformados. O que está em falta hoje, sempre esteve, foram homens de Deus. Pessoas que não têm a sua vida como preciosa. Pessoas que abraçam a cruz e seguem a Jesus. Esses homens sempre estiveram em falta. Então, cuidado, muito cuidado. O engano é muito mais enganoso do que a gente imagina. Aqui o Senhor mesmo diz: olha, eles vão vir disfarçados de ovelhas. O fruto lá parece que é bom, mas não é. Agora, versículo 22, já estou concluindo, irmãos. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor. Essa expressão Senhor, Senhor, vocês já sabem. Isso significa o que? Intimidade. Quando você repete o mesmo nome, isso revela intimidade. Essas pessoas achavam que tinham intimidade com Deus, com Jesus. Jesus: eu não conheço você. Mas eu conheço você, eu conheço o Senhor, eu fiz milagre em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu profetizei em teu nome. Você vai, em meu nome? Você não fez nada disso, você fez tudo isso em seu nome. Mais uma vez, voltando para a parábola de Lucas 18, e o fariseu orava de si para si mesmo. Na fórmula da oração do fariseu tinha o nome de Deus. Ele falava: ó Pai, eu te agradeço. Mas aquele ó Pai ali, meu filho, era só da boca para fora, porque ele orava de si para si mesmo. Aqui é a mesma coisa, irmãos. Ele está dizendo: porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, diante de todos: vocês não são meus. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: os tais falsos apóstolos, eles são obreiros fraudulentos. Eles se disfarçam de ministros de justiça. Cuidado com eles. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Olha o que ele vai dizer, que coisa dura. Então vos direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Sabe o que essa palavra conhecimento significa? Relacionamento. O Senhor Jesus vai dizer: vocês nunca se relacionaram comigo, e eu nunca me relacionei com vocês. Nunca. O fato de você ter a ortodoxia não significa que você está salvo, porque nós precisamos andar como Cristo andou, irmão. Não é ter uma vida moral correta. Não é moralidade e civilidade que a igreja deve pregar. A igreja deve pregar novo nascimento. Ah não, nós somos contra os homossexuais. Eu não sou contra o homossexual não. Se o homossexual entrar aqui, vai ser muito bem recebido. Ele precisa se arrepender do pecado dele, como eu preciso me arrepender do meu. Ele não está no patamar inferior a mim. De maneira nenhuma. Arrependei-vos para todos. Ah não, mas é um absurdo o que os homossexuais fazem. Sim, e o que os ladrões fazem, não é absurdo? O que estão fazendo lá em Brasília, não é absurdo? Mas a gente ora para que eles se arrependam. Então, a igreja não tem que levantar bandeiras de moralidade. Ah, eu sou totalmente... Ah, o aborto. Ah, eu sou... Vamos fazer leis contra o aborto. Leis contra o aborto? A pessoa, o sujo, suje-se mais ainda. O limpo, limpe-se mais ainda. O papel da igreja não é moralizar o mundo. O papel da igreja é pregar arrependimento para a salvação. Não adianta a gente simplesmente nos associar a costumes morais, se a gente não anda como Jesus. Sabe, eu posso ser uma pessoa heterossexual, que sou contra o aborto, posso ser uma pessoa, do ponto de vista da sociedade, extremamente valorizado, mas estou indo para o inferno. Então a gente tem que tomar cuidado. A aparência não é tudo. Tome cuidado, o cristão não vive por vista e sim por fé.
Isso vale na nossa vida e na dos outros. E finalmente ele diz: apartai-vos de mim. Saia de perto de mim. Olha que coisa forte. Saia de perto de mim. Imagine Jesus dizendo isso. Hoje Jesus diz: vinde a mim. Mas chegará um dia que Jesus vai dizer: saia de perto de mim. Às vezes a gente não tem essa imagem de Jesus. Ah não, naquele dia que eu... Não. Ele está convidando você hoje. Mas pode ser que amanhã ele diga isso: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, fazendo isso, você está fazendo mal para a sua vida. Você está trazendo destruição para a sua vida. Você está se colocando num lugar muito perigoso. E você está trazendo perigo, inclusive, para os seus semelhantes. Então, nós estamos aqui, irmãos, porque nós acreditamos no céu. E também acreditamos no inferno. Esses dois lugares existem. Sabe? Essa semana, domingo, eu e o irmão José, o irmão Kim, o irmão Edevaldo e Lucas, nós fomos visitar a casa do irmão Pepe. Nós ainda estamos continuando o processo de evangelizando a família dele, a mãe dele, as irmãs. E o nosso irmão Pepe não está mais com a gente, mas a gente sabe onde ele está. Todas as vezes que a gente vai lá naquela casa, sempre vem no meu coração as várias visitas que nós fizemos com ele lá. Porque tinha dias que ele não tinha condição de ir para a igreja. A gente estava doido para ir para a igreja, poucos metros da casa dele, mas ele não tinha condição de sair de lá. E a gente dava risada, a gente brincava, e a gente orava. E agora ele está no céu. Ele está no céu. O céu é um lugar que existe. Você acredita nisso? Então procure acreditar mais nisso ainda. Procure se apegar a essa verdade, que lá é o lugar que você vai passar a maior parte da sua existência. Glória a Deus. A nossa existência aqui é muito rápida. Te olha, por exemplo, para a cabeça do pastor Arthur, por mais que esteja raspado o cabelo, mas a gente vê um monte de cabelo branco. Coitado do irmão João, né? Também um monte de cabelo branco ali. Outro dia era tudo preto, né, meu filho? Começou a congregar aqui, ficou tudo branco. Quando começou, você pegar a foto dos primeiros cultos, era tudo preto o cabelo do irmão João. Era um fio ou outro branco. 7 anos de igreja, agora a maioria é branco. Então, o tempo aqui é rápido. O tempo na terra é muito rápido. Então, para que a gente venha se apegar às coisas terrenas, não, nós devemos buscar as coisas no alto. Nós devemos buscar ser parecido com Cristo. Então ele não pode entrar na religiosidade, na hipocrisia, no auto-engano. Não, essas coisas são perigosas demais para a gente tratar como se fossem coisas de menor valor. Não! Olha o que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, meu filho, importa nascer de novo. Se você não nasceu de novo, se você simplesmente está usando uma roupagem religiosa, você está indo para o inferno, dentro da igreja. Sabe? Então tome bastante cuidado com a sua vida espiritual. Nada deve ser mais importante na sua vida do que a sua vida espiritual. E a sua vida espiritual, ela só existe por Cristo, em Cristo e para Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse momento, Senhor, onde mais uma vez o Senhor, pela tua palavra, nos levou para perto de ti. Não nos deixa, Senhor, nos afastarmos pelo engano do pecado, mas que cada vez mais, Senhor, a tua palavra nos purifique, nos santifique, Senhor, e nos torne parecido com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, e seremos abençoados. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ceiar, e enquanto os irmãos estão louvando, é importante que você use todas essas informações que foram dadas aqui no culto e faça um autoexame sincero. Como foi dito aqui, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, que seja um momento de quebrantamento, esse louvor, e que nós, diante de Deus, possamos nos levantar, tomar o pão e do cálice e esperar o momento de cearmos como só corpo.
Graças a Deus. Mas eu recebi do Senhor o que eu também nos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Logo após haver dado graças, o partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim." Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha." Por que o Senhor morreu? Para que nós não morrêssemos. Por que o Senhor morreu essa morte de cruz? Para que nós fôssemos livres definitivamente de todo o pecado na nossa entrada no céu, e para que na terra a condenação do pecado não mais nos alcançasse. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, a morte expiatória, a morte substitutiva, a morte definitiva, para que na morte de Cristo ele matasse a morte até que ele venha. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Dessa forma, irmãos, como temos dito aqui nos últimos domingos, examine-se, pois, cada um a si próprio. Examine-se a si próprio. Que o Espírito Santo revele cada vez mais nas nossas vidas os nossos erros e que possamos abandoná-los gradativamente nesse processo de santificação contínua. Examine-se cada um a si próprio e dessa maneira coma o pão e beba do cálice. Que possamos então nessa manhã, guiados pelo Espírito Santo e cheios dele, comer e beber para a glória de Deus. Nosso Senhor Deus e Pai, Pai nosso e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua, Senhor, a guiar os nossos passos rumo à vida eterna, pela porta estreita, pelo caminho apertado, Senhor. Não nos deixa nos desviar, Senhor, pelos enganos do nosso próprio coração, mas que a Tua verdade cada vez mais, Senhor, impere e reine sobre nós, que nós sejamos levados cada vez mais para mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a nos livrar de toda hipocrisia que de perto nos assedia. Nos ajuda, meu Deus, a nos livrarmos do engano ao próximo, do engano a nós mesmos e do engano a Ti, Senhor. Que vivemos em verdade, pela verdade, através da verdade, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor, com a convicção de pecados e com a certeza da salvação, Senhor, em Cristo Jesus, pelo Seu sangue. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu acho que foi semana retrasada, semana passada, o irmão Chiquinho e a irmã Bianca fizeram 1 ano de casados. Eu queria chamar os dois aqui. Semana passada eles tentaram se esconder, mas o Espírito Santo trouxe-os aqui diante de nós. Vamos orar aqui nesse mesmo lugar, né? A gente fez o casamento, vamos orar por eles. Deus abençoe. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida desse casal, em andado conosco, Senhor, desde o começo da igreja, desde o começo da plantação da igreja, Senhor. Já passaram tantas coisas, um com o outro, conosco e contigo, Senhor, acima de tudo. Que o Senhor continue, Senhor, o processo de santificação na vida deles. E cada vez mais, Senhor, o irmão Chiquinho seja o esposo que a Tua palavra ensina, e que a irmã Bianca seja a esposa que a Tua palavra ensina, Senhor. Que eles possam, juntamente contigo, Senhor, edificar um lar onde o Senhor é o alicerce. Guia os passos deles, Senhor. Cada vez mais que eu possa moldar o caráter dos dois, e que ao olharmos para eles, Senhor, nós não nos vejamos mais, mas vejamos a Cristo na vida dos dois, Senhor, em cada comportamento, em cada gesto, em cada atitude, em cada palavra, Senhor. Que seja Cristo reinando sobre eles. Essa é a nossa oração, Senhor, e a fazemos em nome
a Deus. Amém? Amém. Convido vocês, essa tarde, essa noite, estarmos conosco lá em Mussurunga. Convido vocês a conhecer a igreja lá do Alto das Pombas, principalmente as terças-feiras, né? As terças-feiras tem sido, né, um encontro assim muito maravilhoso. E convido vocês a estar conosco aqui na quinta-feira também, para aproveitar de toda a sabedoria que o nosso amado Deus tem dado ao pastor Ricardo para nos guiar. Estejamos juntos, irmãos, como família. Se de fato nós vamos viver juntos no céu por toda a eternidade, é importante que a gente aprenda a se suportar em amor aqui na terra, né? Que o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre conosco. Nós dizemos uma salva de palmas ao Senhor. E não esqueça de dizer ao seu irmão: o caminho é estreito, mas é Ele que nos leva para o céu.